você se determina a modificar estes pensamentos, mas o seu cérebro, o seu corpo começa a olhar em volta para ver se a realidade que você vive transformou-se, se você é uma outra pessoa. E fazendo essa, vamos dizer assim, essa pressão para que você retome os caminhos neurais, essa união de neurônios que dão sustentação àquele primeiro pensamento que se articula com vários outros, que se articula com sentimentos e emoções associados. Então, esta reação destes caminhos estabelecidos, dessas redes neurais estabelecidas, fazem com que esse desconforto se instale. E é muito provável que em algum momento você diga para si mesmo: esse não sou eu, ou quando eu não consigo me modificar, isso é assim porque eu sou assim, eu sou uma pessoa triste, ou eu sou uma pessoa ansiosa. E às vezes, talvez isso já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo várias vezes, quando alguém vai e fala comigo, mas você está ansioso sem motivo, você está agitado sem motivo, eu ainda vou ficar bravo com aquela pessoa, porque é uma reação neuroquímica. Estas questões são muito importantes, porque certamente nós vamos nos deparar com elas quando nos propomos a nos curar da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico e do que quer que seja. Porque a cura verdadeira, ela vem a partir de nós mesmos. Ninguém pode curar ninguém. Nós podemos nos conectar, e devemos, às forças superiores a nós, a Deus, ou em outra linguagem, ao campo quântico, ou em outra linguagem, à natureza, porque o influxo das potências superiores do ser, do universo, irão ser elementos ativos na nossa cura. E como vimos, quando nós nos propomos a desenvolver a nossa própria cura, nós vamos encontrar a reação daquelas condições estabelecidas em nós. É muito interessante porque nós não sabemos exatamente onde isso começou. Você pode ter uma lembrança de um episódio triste ou de um episódio dramático e pode até achar que a depressão que sente, que o desânimo, que a falta de vontade de viver que sente, é decorrente daquele evento. Mas, muito provavelmente, existem vários outros eventos anteriores àqueles dos quais nós não lembramos. Porque desde o primeiro momento, o cérebro do feto reage às circunstâncias ambientais, ao estado de humor da mãe, do pai, àquilo que ele ouve no ambiente, porque é muito comum as pessoas acharem que o bebê, o feto, não percebe ou não escuta o que está acontecendo do lado de fora da barriga da mãe. Embora nós estejamos dizendo a palavra escuta, podemos considerar que isso seja uma frequência vibratória, isso seja um registro cerebral, não necessariamente precisa ser escutar as palavras através de ouvidos, não é isso o que queremos dizer. Mas então ele registra, e ele nasce, sofre um impacto do ambiente externo, estava ali no útero, acolhido, alimentado, sem necessidade de fazer nenhum esforço. De repente é colocado diante de uma série de situações aparentemente adversas porque essas situações estão fazendo com que este bebê desenvolva. É através dos ventos que as árvores se tornam fortes, diz um provérbio chinês. Então, desde o primeiro dia ou desde antes do primeiro dia, nós vamos tendo relações com o mundo à nossa volta e passamos a observar o comportamento daqueles que são os nossos tutores, que são os nossos pais, que apesar de fazerem tudo o que esteja a seu alcance, trazem em si crenças limitantes, trazem em si hábitos,
trazem em si paradigmas, que são modelos, que são formas de ver o mundo e que nós absorvemos, que são repassados para nós. Agora, imagine o seguinte: se nós tivermos que retornar a todos esses eventos, ou tentar retornar a todos esses eventos através de uma série de processos psicoterapêuticos, de processos inclusive de regressão, se nós tivermos que fazer toda uma vasta rede, uma vasta cadeia investigativa e irmos regredindo ano a ano para o nosso passado, investigarmos toda a nossa infância e eventualmente investigarmos até mesmo o período em que estivemos no útero materno, este processo não será possível de nos conduzir, de nos permitir modificarmos estas crenças, estas impressões que recebemos ao longo de nossas vidas. Por isso dizemos que, embora a psicoterapia possa ajudar você conversar, falar dos seus problemas, pode trazer um alívio, ela não proporciona a cura. Porque em se dirigindo ao nosso passado, a estes eventos intermináveis, não há como nós chegarmos ao princípio disso e podemos, e frequentemente passamos, anos e anos investigando, sabendo cada vez mais sobre os nossos problemas, conhecendo cada vez mais as nossas dores. E onde nós colocamos a nossa energia, nós aumentamos a energia daquele lugar, ou nós aumentamos a energia daquelas questões que estamos tratando. Eu experimentei isso por diversas vezes nas inúmeras psicoterapias em que tentei solucionar a depressão crônica que sentia durante anos e décadas. Esse processo foi a realidade que vivi, chegando até mesmo, no caso da análise, a passar mais de 5 anos recuando, tratando, falando sobre as minhas questões, e algo que eu não conseguia entender na época, porque ao reviver mentalmente estas questões, eu progressivamente passei a revivê-las também na minha vida cotidiana. Por quê? Porque o cérebro não distingue entre uma vivência real e uma vivência imaginada. E ao colocar a minha energia naquela situação do passado, eu a ampliava, eu trazia-a ao meu presente e, vamos dizer, ficando cheio dela, passava a repeti-la mais uma vez, agora na vida real. Então eu imaginava, eu repetia durante as sessões de terapia mentalmente e depois acabava repetindo estas questões no meu cotidiano, porque eu estava cheio delas.